E se a própria química que torna a comida irresistível, que lhe dá aquela cor dourada fantástica e um sabor de outro mundo, fosse também a fonte de um perigo escondido que a ciência só agora está a aprender a controlar? Pensem um bocadinho nisto. Aquele cheiro do café acabado de fazer de manhã, a crosta de um bife perfeito na frigideira, o tom dourado do pão a sair do forno. Tudo isto, mas mesmo tudo, nasce do mesmo processo químico. Um processo que, como vamos ver, é ao mesmo tempo o herói e o vilão da nossa cozinha. Ok, vamos a isso. Está na hora de mergulhar neste mistério e desvendar uma das reações químicas mais importantes e complexas do mundo da culinária. É a altura de a conhecermos pelo seu verdadeiro nome. Assim, à primeira vista, a fórmula parece quase simples demais, não é? Pega-se 100 proteínas, como as que encontramos na carne ou na farinha, junta-se açúcares, dá-se um toque de calor e, puf, acontece magia. Ganhamos sabor, aroma e cor. Mas o que é que se está a passar realmente ao nível das moléculas? Ora bem, o nome desta magia toda é reação de Maillard. Foi descoberta há mais de um século e é esta cascata de reações que transforma ingredientes básicos em experiências gastronómicas de primeira. É literalmente a ciência que está por trás do sabor. E olhem, quando eu digo que é complexa, é mesmo a sério. Vejam só este mapa. Calma, não é preciso perceber cada passo, mas isto serve para mostrar a quantidade brutal de transformações que acontecem só para criar centenas de compostos novos que nos deliciam os sentidos. E os resultados, bem, são espetaculares. É a reação de Maillard que temos de agradecer por estes prazeres todos os dias. Sem ela, a nossa comida seria, francamente, pálida e sem grande graça. É como se fosse a assinatura química do que é delicioso. Mas, claro, como em todas as grandes histórias, há aqui uma reviravolta. A mesma reação que nos dá tanto prazer tem, na verdade, um lado bem sombrio. E é aqui que a nossa história fica muito, muito mais interessante. Porque o ponto essencial é este. O processo não sabe distinguir o bom do mau. Ao mesmo tempo que está a criar aqueles sabores fantásticos, pode também gerar compostos que não só estragam o paladar, como podem ser mesmo prejudiciais para a nossa saúde. O principal vilão desta história chama-se EGE, que é a sigla para Produto Final de Glicação Avançada. A maneira mais fácil de imaginarmos o que são os EGEs é pensar neles como uma espécie de ferrugem molecular. Tal como a ferrugem vai estragando o metal, estes compostos danificam as proteínas no nosso corpo, tornando-as rígidas e basicamente disfuncionais. E aqui está uma ilustração perfeita do que acontece. À esquerda, temos uma proteína saudável a fazer o seu trabalho. À direita, uma proteína que foi atacada por EGEs. Fica danificada, perde a sua função. E esta ferrugem interna tem sido associada a vários problemas de saúde a longo prazo. E a lista de problemas não para por aqui, infelizmente. Desde a acrilamida, um composto que pode ser tóxico, até à perda de valor nutricional, passando por aqueles sabores a cozido ou a queimado que toda a gente conhece, tudo isto vem da mesmíssima reação de Maillard quando fica fora de controle. Então, qual é a solução? Deixar de cozinhar? Claro que não. A ciência encontrou uma resposta muito mais inteligente. A questão não é parar a reação, é controlá-la. Bem-vindos à era de hackear a química na nossa própria cozinha. A abordagem é absolutamente genial. Em vez de proibir a festa, o que os cientistas estão a fazer é introduzir guarda-costas moleculares. Basicamente, são compostos que entram na equação e neutralizam os pequenos vilões químicos antes que eles tenham tempo de causar problemas. A estratégia é brilhante de tão simples que é. Reparem, durante a cozedura aparece o tal vilão, um composto químico super reativo. Mas antes que ele possa fazer estragos, o nosso guarda-costas natural entra em ação, intercepta-o e neutraliza-o. Fim de história para o vilão. A formação de AGEs é bloqueada. E quem são estes heróis? Bem, são compostos que já conhecemos e que fazem parte da nossa alimentação. Polifenóis, que encontramos no chá verdes ou no cacau, por exemplo. Isto quer dizer que a solução pode estar em ingredientes naturais que já usamos todos os dias. E aqui está a química a acontecer em tempo real. Estas são as reações verdadeiras. O composto natural funciona literalmente como uma armadilha, uma espécie de esponja molecular que absorve os compostos perigosos. É a química na sua forma mais elegante. E este, meus amigos, é o clímax da nossa história, a grande revelação. Não temos de escolher entre sabor e saúde. A ciência está a mostrar-nos que o futuro não passa por evitar a reação de Maillard, mas sim por a dominar com inteligência. Imaginem só o potencial disto. Pão perfeitamente dourado, café super aromático, carne com um sabor ideal, tudo isto mas com uma formação de compostos indesejados drasticamente reduzida. É o melhor de dois mundos, e tudo graças à química. O que nos faz pensar,
Se este segredo estava escondido à vista de todos na nossa torrada de manhã, que outras batalhas e alianças químicas incríveis estarão a acontecer nos alimentos que comemos todos os dias? Se esta viagem pela química do sabor despertou a curiosidade, não se esqueçam de deixar um gosto e subscrever para continuarmos a desvendar a ciência fascinante que se esconde no nosso dia-a-dia.